Bem-sucedido, declaro aberta a sessão de hoje. Nossos cumprimentos aos presentes e aos colegas e ao Ministério Público que está aqui representado. Iniciamos nossa sessão jurisdicional com o processo número 1 da pauta, revisão criminal 081 55 62 47. João Matheus de Lima Macedo e Ministério Público. Tem a inscrição de advogado, Dr. Flaviano. Dr. Flaviano, o voto do relator é pela procedência do pedido, de acordo? De acordo, excelência. Dispensa a sustentação. Obrigado. Ação julgada procedente à unanimidade. Número 2, revisão criminal 081 32 43 09. Herbert Rinaldo Costa de Carvalho, Ministério Público. Tem inscrição para sustentação oral de Dr. Rubem Martins Neto, advogado requerente. Bom dia, excelência. Bom dia. Dr. Rubens tem o prazo regimental para a sustentação, 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, queiram receber minhas cordiais saudações, assim como ao ilustre representante do Ministério Público e aos demais servidores dessa casa. Compareço a esta tribuna em nome do requerente, senhor Herbert Rinaldo Costa de Carvalho, em busca de postular a correção de um erro jurídico evidente que resultou na aplicação de uma pena desproporcional e contrária ao entendimento consolidado dos tribunais superiores. A presente revisão criminal, ela se fundamenta em dois pontos centrais e inquestionáveis. Primeiro, a indevida consideração de uma reincidência inexistente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, assim como a falta de enfrentamento dessa questão pela defesa na fase recursal, impedindo que o tribunal analisasse o tema de forma adequada na apelação. Excelências, o requerente ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e teve negado esse redutor do tráfico de drogas sob o fundamento exclusivo da reincidência, unicamente. Entretanto, essa suposta reincidência ela decorre de um crime de trânsito que foi cometido em 2013, cuja sua condenação só foi proferida em 2018, resultando em uma pena de detenção, onde a mesma foi substituída por restritivas de direito e multa. Naquela época, o mesmo teve que pagar uma multa de R$ 1.100 e teve o seu direito de dirigir, né, tendo a sua CNH suspensa por um período de 2 meses. O mais grave, excelências, é que essa pena já estava extinta pelo cumprimento integral quando o requerente foi condenado pelo tráfico. Mesmo assim, a sentença utilizou esse fato de maneira equivocada para afastar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sem qualquer outro fundamento jurídico relevante. E ocorre que esse entendimento contraria frontalmente a jurisprudência pacífica do STJ e do STF, que reconhece que penas de detenção por crimes de potencial ofensivo, lesivo baixo, mínimo, não são aptas a afastar o benefício do tráfico privilegiado. No caso concreto, não há qualquer elemento que demonstre a dedicação do requerente à atividade criminosa, tampouco vínculo com a organização criminosa. O afastamento da causa especial de diminuição de pena foi um erro manifesto que precisa ser corrigido por esta Corte. Outro ponto fundamental, excelências, é que essa questão sequer foi enfrentada na fase recursal. A defesa anterior não impugnou de forma específica a utilização da reincidência como óbice ao benefício do tráfico privilegiado, limitando-se a requerer genericamente a aplicação do redutor. O próprio desembargador Saraiva Sobrinho, relator da apelação, destacou expressamente que o inconformismo da defesa foi genérico. Isso consta, inclusive, junto à revisão criminal,
no ID de 270999681, de folhas 15, onde o excelentíssimo desembargador, né, informa que não houve um tópico específico combatendo a fundamentação da reincidência. Logo, o inconformismo da defesa foi genérico. Isso significa, excelências, que o tribunal sequer analisou essa matéria, pois não houve uma impugnação clara e detalhada sobre esse erro. Ora, se essa questão não foi devidamente debatida na fase recursal, a revisão criminal é o único meio legítimo para sua correção, visto que a matéria ora suscitada constitui um fundamento novo, apto a justificar a revisão da condenação. Além da ausência da reincidência, volto a reiterar, reincidência essa onde o mesmo foi condenado por um crime de trânsito, que na época era considerado um crime de potencial lesivo baixo, mínimo, onde foi aplicada uma pena de detenção, sendo substituída por uma restritiva de direito, com a sua suspensão de dirigir pelo prazo de 2 meses, assim como uma multa de R$ 1.100. Além disso, a pequena quantidade de droga apreendida, que inclusive sequer é citada na sentença, né, de piso, onde se justifica apenas a afastabilidade do redutor pelo fato dessa reincidência essa, reitero novamente, de potencial lesivo mínimo e baixo. Para fins de registro, excelências, o requerente, nesse momento, encontra-se recluso, onde realizou o cumprimento do mandado de prisão após o trânsito em julgado de maneira voluntária. O mesmo, posteriormente, no decorrer da ação penal, ficou 11 meses preso preventivamente, ou seja, já tem mais de 1 ano que o mesmo cumpre regime fechado. Então, diante de todo o exposto, requer-se a esta egrégia corte o provimento da revisão criminal, reconhecendo a inaplicabilidade da reincidência para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Requer também o redimensionamento da pena, aplicando-se a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e fixando assim o regime semiaberto ou aberto. Excelências, a justiça penal ela não se constrói apenas com a punição severa, mas sobretudo com a correta aplicação do direito e dos princípios constitucionais. Confio plenamente no senso de justiça e na sensibilidade desta corte para corrigir essa distorção. Desde já, muito obrigado. O voto do relator pela improcedência da pretensão revisional, acompanhado pelos demais julgadores. Eu ainda preciso deixa eu atualizar aqui, mas falta no painel aqui os votos de desembargador Cláudio e desembargadora Berenice. Senhor presidente, pela ordem. Sim, presidente. Eu estou divergindo porque sinto que há realmente uma evolução bastante significativa no direito penal, que é um direito que se pauta pela estrita legalidade. De formas que, como a reincidência com crime de menor poder ofensivo também se equivale ao crime anterior com maior poder ofensivo para aumentar a pena, eu entendo que deve ser aplicada a pena menor quando o crime anterior realmente é de menor poder ofensivo. Então eu vou aqui discordar do relator relativamente à dosimetria para anotar esse meu posicionamento nessa nova construção jurisprudencial. Então, a divergência do desembargador Cláudio. Parcial, né? Parcial. Divergência parcial, o processo fica julgado por maioria. O número 3, ação rescisória 080 78 76 09, Antônio Vigílio dos Santos e Nossa Refrigerantes S.A. Relatoria da desembargadora Berenice. Tem a inscrição do advogado João Loio de Meira Lins. Se encontra. Hoje, Nossa Excelência, bom dia. Eu sou Moacir Ferreira e vou substituir João Loio. Tá. A Vossa Excelência fala pela parte requerida, certo? Perfeito, Excelência, requerida. O voto do relator é pela
improcedência da pretensão rescisória. De acordo? De acordo, excelência, dispensou a defesa oral. Muito obrigado. Perfeito. Ação julgada improcedente à unanimidade. O número 4, a desembargadora Sandra confirma a retirada de mesa. Não em mesa o número 4. O número 5, embargo infringente de nulidade número 0800-228-70. Marcos Rodrigues Barbalho e Ministério Público. Relator desembargador Expedito. Pediu vista o desembargador Dilermando. Desembargador Dilermando. Sim, excelência. Tem mesmo, excelência. Por favor, tem a palavra. Eu vou ser objetivo. O voto foi disponibilizado, mas é importante registrar. Consoante bem relatado pelo eminente relator, trata o feito de embargos infringentes opostos pela parte de Marcos Rodrigues, em razão de julgado não unânime proferido em 24 de 11 de 2023, que conheceu e negou o provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, restando vencido o desembargador Glauber Rego, que dava provimento ao apelo, pretendendo o embargante a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, exatamente pelos fundamentos postos naquele voto vencido. Como pontuou o relator, o julgamento dos embargos infringentes deve ser restrito ao exame da possibilidade de reconhecimento de existência ou não de fragilidade jurídica na conclusão alcançada pelo corpo de jurados, no sentido especificamente da ocorrência de potencial contrariedade às provas dos autos, entendendo o desembargador relator, nesse contexto, que tal vício não existiu, uma vez que a condenação se ampara na prova testemunhal produzida e nas filmagens do acidente, aspas, não cabendo no momento juízo de valoração sobre o acerto da interpretação de tais provas feito pelo corpo de sentença, fecha aspas. Desculpe. Já o voto divergente, por sua vez, corroborando o entendimento defendido desde o julgamento da apelação criminal, enfatiza que houve consideração equivocada de elementos relevantes, dentre os quais suposta velocidade excessiva, tendo em vista que os laudos indicam, pelo contrário, que o veículo do réu transitava a uma velocidade de 59 a 60 km, entendendo em conclusão que não existe, aspas, que não existe provas de que o embargante agiu com a vontade deliberada de praticar homicídio ou com indiferença ao resultado morte, fecha aspas. Aí eu digo agora, eu estou resumindo aqui, diante de valorações tão díspares do conteúdo probatório e da própria rigidez do julgamento, entendi pertinente requerer vista dos autos para o aprofundamento de entendimento pessoal, mediante a observância atenta dos elementos contidos nos autos, mesmo porque tal embate importa em distinção relevante no tocante à dimensão da condenação imposta ao revisionando, cuja dosimetria não será avaliada, diga-se, neste momento, mas poderia vir a ser objeto de eventual novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Ora, o ora réu na embargante foi condenado por homicídio qualificado na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC, sendo imperioso consignar, entretanto, que a afirmação peremptória da existência do dolo nas circunstâncias do caso concreto parece guiada por presunção não autorizada pelo conjunto probatório, o que afirmo mesmo registrando o meu respeito à soberania do Tribunal do Júri, não esquecendo que há uma soberania maior, que é a soberania de se fazer justiça data vênia. Como bem pontuou o desembargador Glauber Rego em seu voto divergente data vênia, não se pode ignorar que o reconhecimento do dolo não deve existir de forma automática, pela simples constatação de previsibilidade em relação ao resultado do incidente, mesmo porque a doutrina especializada, de fato, faz questão de distinguir o dolo eventual da chamada culpa consciente, atribuindo efeitos distintos para tais elementos subjetivos. A jurisprudência do STJ também valida essa distinção ao consignar que o dolo eventual exige convicção plena da consciência do indivíduo quanto à assunção do risco do resultado ou, em outras palavras, da sua aceitação a qualquer custo daquele resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual. RHC, número 12603, da Bahia, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 17 de 11 de 2020, Diário da Justiça de 23 de 11 de 2020. No caso dos autos, mesmo observando a demonstração factual
de uma discussão prévia de trânsito entre o réu e vítima, e mesmo se reconheça que os elementos probatórios denotam a ocorrência da perseguição posterior do veículo do réu em relação à motocicleta da vítima, as diversas imagens colhidas e juntadas não permitem concluir data vênia, ao meu sentir, que teria o embargante efetivamente lançado o veículo contra a vítima com o desiderato de gerar o resultado morte. Essa afirmação de intenção, na verdade, parece existir apenas na impressão subjetiva das testemunhas, com todas as vênias, as respectivas, possivelmente direcionada pela natural sensibilidade em torno da situação vivenciada. As imagens revelam, pelo contrário, que os veículos se tocaram de forma lateral, e isso é importante, é relevante, e sem indicativo da realização de eventual manobra brusca e contundente na direção da motocicleta. Não se pretende afirmar aqui, com isso, que a conduta do embargante foi irregular ou desprovida de reprovabilidade. Não existe controvérsia a respeito da existência de um ilícito efetivamente praticado pelo recorrente com resultante morte, o que nos sensibiliza. Porém, é preciso garantir que a avaliação dessa reprovabilidade seja coerente e proporcional aos próprios elementos e limites da conduta, e, nesse contexto, o eventual reconhecimento da prática de um homicídio sem dolo, sem intenção de matar, não está posto na legislação como uma forma de simplesmente menosprezar a gravidade do resultado, ao contrário, mas sim como meio de obtenção de reprimenda mais eficiente, proporcional e adequada a determinados casos. Eu estou concluindo agora dizendo, por tais razões, e somando-se às bem colocadas premissas do voto do desembargador Glauber Rego, data vênia dos entendimentos divergentes, acosto-me à divergência para dar provimento ao recurso, entendendo pela necessidade de prevalência do voto vencido proferido por ocasião do julgamento da apelação criminal. E digo isso, Excelência, já estou concluindo aqui mesmo, com todas as vênias aos entendimentos divergentes e, sobretudo, sem perder de vista, não é, o elemento, o fato do óbito, não é, que é lamentável e é visto por outra ótica pela família da vítima. É como o voto, Excelência, data vênia. Mais alguém deseja? Eu vou pedir vista do processo, senhor presidente. Como há o pedido de vista, vamos deferir o pedido de vista, lembrando do desembargador Cláudio que seria interessante na processão, porque o relator, o desembargador expedito, e na processão será... Eu, lamentavelmente, não vou poder trazer na processão, porque eu vou fazer uma cirurgia, vou me afastar 15 dias, já ia até anunciar na ordem administrativa. Tá. Mas bom, vou então, manter meu pedido de vista do voto do... Então ficará o julgamento mesmo, não mais com a presença do relator, mas o voto do relator pode ficará consignado. Prorrogar um pouco? Tá. Processo com vista ao desembargador Cláudio. Concluímos a parte jurisdicional, iniciamos a ordem administrativa. Não temos processo administrativo. Nos expedientes, na extra pauta, nós temos algumas resoluções que eu apresentei aos colegas para discutir no pleno. Eu vou falar da resolução 12, a primeira minuta de resolução, que dispõe sobre a alteração da resolução 50, e é só com relação ao pequeno acréscimo para efeito de cálculo do acervo dos magistrados em relação às unidades mistas, porque são percentuais para a matéria penal, as unidades exclusivamente penal e as unidades exclusivamente mistas. O magistrado que está nessas unidades podem sofrer os cálculos diferentes. Quando se faz os cálculos diferentes, dá um quantitativo de uma forma. E achei que, quando eles somam os dois percentuais, os dois quantitativos de vara penal
matéria penal e matéria civil, ele supera os demais. Mas quando faz o percentual individualmente, ele pode não alcançar o direito ao acervo. São poucas unidades que podem ter essa avaliação com os dois critérios de matéria exclusivamente civil e matéria penal. Então, eu analisei e entendi que esse critério de fazer os 80%, pegando 40% de matéria penal e 50% de matéria civil, atenderia a melhor e evitaria, eu vou chamar de essa desigualdade, essa diferença, a permitir que os números maiores não assegurem o direito ao magistrado e os números menores assegurem. Quando, na prática, a gente verificou isso aí. E a proposta é para alterar o parágrafo 6º, que se refere em unidades judiciárias com competência mista, para efeito de mensuração do acúmulo de distribuição processual, considerar-se-á o percentual de 80% do quantitativo estabelecido no caput do artigo. Olha que eu estou, em vez de 40, eu estou dobrando esse número, fica proporcionalmente maior, mas ajusta essa diferença que pode ser encontrada em algumas unidades dessas. Proponho a aprovação para posterior implantação dessa metodologia de cálculo. Alguém quer comentar? Todos de acordo? Aprova-se? Nenhuma objeção. Resolução aprovada. A número 2 diz respeito a fazer a alteração da resolução 13, e essa resolução aqui eu vou explicar porque não vou submeter, trouxe, mas não vou submeter à votação hoje. Essa resolução aqui seria, digamos, eu avaliei como uma metodologia de cálculo de benefícios para os servidores. Mas fui informado hoje cedo, pelo nosso serviço de informação, de inteligência, de que a diretoria do sindicato entendeu que não era vantajoso para o servidor. Não, eu vou retirar de mesmo, não vou nem pôr em votação. Ora, se eu avaliei que seria vantajoso, mostrei nos cálculos que seria vantajoso para o servidor, seria um benefício que o tribunal estava a propor para os servidores. Eles estimaram que não, porque a diferença na resolução 40, que está em vigor, seria o cálculo, o ressarcimento dessas horas extras de imediato. E no outro, computa-se, acumula-se folgas e etc., e seria computado depois. Obviamente dentro do mesmo exercício, não se transfere. Hoje tem uma dificuldade, mas como também não é para imediato, esse assunto não se resolve, eu retiro de mesa e espero que debater melhor isso aí. Perfeito, amigo. A resolução 3 não temos dificuldades, porque é uma matéria eminentemente técnica, ela diz respeito aos serviços de inteligência, de informação, de dados, de lei de proteção de dados, na estrutura da Secretaria de TI. Então, essa é a matéria que é tão técnica que a gente não pode nem debater aqui o que é melhor para ninguém. Isso aqui é segurança da informação. Então, essa aqui não tenho dificuldade de propor a aprovação, porque a gente não enxerga nada que atrapalhe qualquer atividade. Pelo contrário, é para esclarecer muito melhor isso aí. E tem uma questão aqui de respeito permite que também, em algumas áreas específicas, o servidor tenha a condição de fazer o trabalho remoto. E eu analisei que, por exemplo, quem trabalha com programação,
o trabalho remoto pode ser mais vantajoso. Temos a questão aí dos servidores que não tinham autorização para fazer o trabalho remoto e em outras instituições, etc., esse pessoal dessa área técnica pode produzir muito bem remotamente. E tem como aferir a produtividade dele, porque são demandas específicas que o setor tem tecnicamente como quantificar. E aí proponho a aprovação. Todos de acordo? Então, essa que regulamenta a licença compensatória para o exercício de plantões de servidores, essa é a outra matéria também que está meio parecida com a segunda. Eu vou juntar as duas para a gente debater. Estão distribuídas, cada um pode fazer sua análise, discutir. E como isso aqui se refere a servidores, toda a equipe de gabinete é servidor sindicalizada. Sabe analisar isso aqui e ver, de fato, o que é vantagem, se tem alguma desvantagem para servidor na proposta que a gente traz nessas duas resoluções. Então, as duas ficam para análise. Se for conveniente, a gente aprovará na próxima quarta-feira. Então, concluímos as duas matérias, aprovamos as duas resoluções administrativas. Estavam propondo. Na extrapauta, na ordem aqui de proposições, nós temos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Valmir Medeiros, esposo da servidora Leila Marinho Medeiros, que é secretária da 2ª Câmara, redatora de ata, ocorrido no dia 10 pretérito. Todos de acordo? E avisamos que na próxima quarta-feira serão prestadas as homenagens ao desembargador Expedito. Conclui seu período, sua etapa conosco durante esses longos 21 anos, né? Quase 21 anos de desembargador, fora o tempo de magistrado, são 44 anos de magistratura. Encerra seu ciclo de atividade no Poder Judiciário. Dia 19 a despedida, posteriormente sairá o ato formal. Além disso, eu não tenho mais proposição. O desembargador Amaury. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio. Dessa minha licença, que eu vou apresentar oportunamente o documento a partir de segunda-feira, 17, até o dia 2 de março, porque dia 3, se naturalmente for suficiente essa licença para minha recuperação, eu estarei de plantão durante a semana de 3 até a outra segunda-feira, 3 de março. Então, apresentarei, mas comunicar só à Corte essa minha ausência. E aproveito a oportunidade para registrar o meu abraço ao colega e amigo Expedito Ferreira. Eu não estarei na próxima sessão quando ele tiver aqui a despedida formal da Corte, mas dizer que conheci ainda juiz, eu advogado, e nossas relações foram sempre crescendo, foram ficando mais firmes, mais consistentes, e devoto amizade especial, atenção e o prazer de ter convivido durante todos esses anos, o que poderia resumir numa frase, que é um homem simples, sabido no sentido de muito experiente, muita vida, muitos percalços, muitas superações, constituiu uma família grande e, enfim, tem sido um bom colega, um bom amigo, tanto aqui como no Tribunal Eleitoral, em mais de uma oportunidade. E, enfim, são daqueles amigos que vão permanecer a vida toda. Que Vossa Excelência possa trilhar novos caminhos, ainda está muito novo para se aposentar, mesmo de verdade.
possa exercer outras atividades, inclusive o seu espírito público, a política partidária, né? E que Vossa Excelência possa nos dar o prazer da convivência extra-tribunal, pelo menos nos próximos 25 anos. É o que eu desejo para Vossa Excelência. E eu, visitando Vossa Excelência, também eu estarei vivo acompanhando, né? Em causa própria. Um grande abraço, Expedito. Prazer em tê-lo. Desembargador Expedito. Desembargador Rebouças. Desembargador Vivaldo. Sem proposições. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, cumprimentar a todos, os desembargadores, e a assistência que eu faço da pessoa do juiz Arthur Cortez, presidente da nossa Associação dos Magistrados. Senhor presidente, uma única proposta de congratulações que faço ao conselheiro Marcelo Terto e Silva, do CNJ, que foi recém-reconduzido àquela unidade do Poder Judiciário, e que no dia 11, a unanimidade de votos, foi eleito presidente da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários do CNJ e também ouvidor nacional da Justiça. Então, meu voto de congratulações à Sua Excelência. Todos aprovam? Sim. Desembargador Amilcar. Aprovo todas as proposições, Excelência, e não tenho nenhuma a apresentar. Desembargador Dilermando. Ratifico todas as anteriores, Excelência, e não tenho. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu também ratifico as anteriores e proponho aqui uma moção de congratulações. Hoje é a posse da nova diretoria da OAB Rio Grande do Norte, triênio 2025-2027, que tem como novo presidente o Dr. Carlos Kelsen, vice-presidente a doutora Bárbara Paloma, secretário-geral o Dr. Ricardo Pinheiro, o secretário-geral adjunto Dr. Marcos Braga e a tesoureira a doutora Marília Bezerra. Então, a todos eles, o desejo aí de sucesso, de realizações e que continue aí a harmonia da advocacia potiguar com o Poder Judiciário. Então, esse é o desejo, senhor presidente. E também, hoje, tem aí o lançamento lá no STF do Plano Nacional do Pena Justa, senhor presidente. E eu recebi o convite enquanto supervisor aqui do GMF local, mas em face das atribuições, enquanto presidente da Câmara Criminal, hoje temos sessão e é o último dia para que possamos aí apresentar o nosso relatório para a inspeção do CNJ que vamos receber. Apresentei a justificativa, mas o Plano Nacional do Pena Justa, ele traz aí umas metas a serem cumpridas, inclusive no âmbito local, né, para que se possa dar cumprimento ao que foi julgado na DPF 347. E o Pena Justa, senhor presidente, ele tem aí 4 eixos. O primeiro deles trata do controle de vagas no sistema prisional e de como reduzir essa superlotação existente. O segundo foca na estrutura dos presídios e na garantia básica para a sobrevivência de quem está sob custódia do Estado. Terceiro, estabelece ações voltadas às pessoas que deixam a prisão, os egressos. E um quarto eixo que traz medidas para que o estado de coisas inconstitucional não se repita. Então, aqui no âmbito estadual, o GMF tem, junto com a CEAP e outras instituições, a obrigação aí de apresentar um plano estadual no prazo de 6 meses e estamos aí empenhados em fazê-lo. Então, são essas as proposições e informações aí que tinha para fazer, senhor presidente. Desembargador Glauber, combinei com a desembargadora Berenice que Vossa Excelência representará o tribunal na posse da presidência e dos demais conselheiros da OAB. Obrigado, senhor presidente. Muita honra. Vossa Excelência agradeço representando a Vossa Excelência, a desembargadora Berenice,
e estarei presente. Muito obrigado. Desembargador Cornélio. Vou solicitar folga compensatória para o próximo dia 28. Eu defiro, todos de acordo. Desembargadora Lourdes. Desembargadora Berenice. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um afastamento da minha jurisdição também, que inicialmente eu pensei em não pedir da jurisdição para tratamento de saúde de pessoa de minha família. Eu quero me afastar entre 13 e 20. 13, sexta-feira, não, amanhã, né? 13 Sim. e 20. É. 13 a 20 de fevereiro. É. Tá. Eu autorizo. A documentação sobre esse tratamento eu posso trazer da cidade que eu vou. Que Tá. nós vamos. Sabemos de sua missão nessa jornada que você vai desempenhar. Ficamos aqui em orações pelo êxito Muito obrigada. de sua filha. Eu defiro, todos de acordo. De acordo. Desembargador Ricardo. Senhor presidente, aprovo as proposições já feitas. De minha parte, não tenho nenhuma proposição. Desembargadora Sandra. Da mesma forma, excelência. Não tenho proposição. Agradecendo a todos, declaro encerrada.